Olá, minhas crianças lindas, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ana. A nossa aula de geografia hoje tem como tema o título: Quem são os brasileiros? Nós já falamos muito sobre os brasileiros, como o povo brasileiro foi formado, e hoje nós estamos aqui para reforçar o que nós já falamos e para trazer alguns outros detalhes para vocês. Então vamos lá? Na página 44 do livro de Geografia, diz assim: Quem são os brasileiros? Como os brasileiros se originaram? O que são etnias? Quais os primeiros habitantes do Brasil? Todas essas perguntas eu já sei que vocês têm a resposta. O livro também diz que os indígenas pertencem a vários grupos com diferentes etnias. Muitos indígenas foram obrigados a abandonar suas terras. Outros foram escravizados por trabalhar nas fazendas e outros morreram. Aqui tem a resposta às perguntas que eu fiz agora anteriormente. Como os brasileiros se originaram? Eles se originaram através dos povos indígenas, através também da unificação com os portugueses e africanos. E o que são etnias? Esse termo se refere a um grupo de pessoas que um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, como a cultura, língua, história, valores, semelhanças físicas, entre outros. E essa pergunta agora é muito fácil, né? Acho que até o irmãozinho mais novo de vocês sabe. Quais os primeiros habitantes do Brasil? Sim, isso mesmo, os indígenas. Aqui está Maria. O livro de Geografia, na página 45, traz a história de Maria. Ela pertence a uma família de povos que vieram de algumas regiões da África para trabalhar como escravo nas fazendas agrícolas do Brasil, desde a época da colonização, por volta do ano de 1530. Ser escravo nessa época era pertencer a um dono, sem ter direitos de cidadão. Recebia abrigo e alimentação, geralmente muito ruins, e não tinham liberdade de decidir o que fazer e onde viver. Os primeiros familiares de Maria chegaram ao Rio de Janeiro e foram para os mercados de escravo. Lá foram comprados para trabalhar em fazendas de cana-de-açúcar, nas terras do atual estado de Pernambuco. Melinda, a trisavó de Maria, nasceu em Moçambique. Ela conheceu Kindari, que nasceu na Guiné, na fazenda onde viviam. Melinda e Kindari formaram uma família muito grande. Eram 10 filhos. Um deles, o bisavô de Maria, já nasceu livre, pois desde o ano de 1871, todo filho de escravo nascido no Brasil era considerado uma pessoa livre. Alguns parentes de Maria já tinham conseguido comprar sua liberdade. Eles eram negros alforriados. E o que significa alforriados? São escravos livres, escravos libertados. A libertação de todos os escravos escravizados só aconteceu em 13 de maio de 1888. Essa data teve aniversário ontem, né? Porque ontem foi dia 13 de maio. Aqui está a família de Maria. Muitos deles ainda estão lá, vivem em terras que faziam parte dos antigos quilombos. Os quilombos, o que eram os quilombos? Eram povoados criados pelos negros escravizados que fugiam de seus donos e das fazendas onde viviam. Os fugitivos eram perseguidos e muitos quilombos foram destruídos. Hoje ainda restam algumas dessas comunidades, em que a população é descendente de antigos escravos, como aqueles meus amigos que eu trouxe para vocês na aula passada. Maria faz parte da população brasileira. Seus parentes uniram-se a outros grupos formadores do nosso povo e são hoje participantes desse novo grupo de brasileiros apresentados no gráfico que a tia vai mostrar na próxima aula.